nosso Senhor. O autor desta carta é o apóstolo Paulo. Quando vai se falar sobre o arrebatamento, sobre a volta do Senhor, essa carta é uma das principais. Tem também em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, é a outra carta também que vai falar sobre o arrebatamento. Esses dois textos são os principais da Bíblia Sagrada ao se tratar do arrebatamento, da volta do Senhor. O apóstolo Paulo, eu tenho uma grande admiração por este homem, um homem que ele se doou no Evangelho, um homem que ele sofreu muito pelo Evangelho, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 16, Paulo, ele irá relatar um pouco do seu sofrimento, o que ele passou pelo Evangelho, o sofrimento que ele passou. Não obstante as dificuldades que Paulo passou, não obstante ao sofrimento que o apóstolo Paulo passou pelo Evangelho de Cristo, ele continuou fazendo aquilo a qual o Senhor chamou para ele fazer. Aleluia. E eu acho lindo o chamado do apóstolo Paulo. No capítulo de número 13 de Atos, ali Paulo, ele está orando juntamente com Barnabé. E mais um grupo de alguns irmãos estão orando ao Senhor. O texto vai dizer em Atos, capítulo de número 13, que então enquanto eles oravam, jejuavam, buscavam a presença de Deus, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a obra missionária. Aleluia. Observe que Paulo, ele estava jejuando e estava orando. Aqui eu aprendo uma primeira lição. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, mas não desce na oração, não desce no jejum. Observe o que Paulo estava fazendo. Ele estava dedicando a sua vida a Deus, porque ele sabia que Deus tinha algo para com ele. E ele está ali em jejum, em oração. O texto vai dizer que o Espírito Santo separa ele. O que eu quero falar, irmãos, através desse texto, muitas das vezes nós perdemos muito tempo com as coisas deste mundo. Passamos mais tempo na frente de uma televisão, passamos mais tempo na frente de um celular e esquecemos de nos dedicar à oração e ao jejum. Para que eu e você sejamos usados por Deus, temos que nos dedicar à oração e ao jejum. Quer ser usado por Deus? Faça como Paulo fez. O texto vai dizer que separou então Paulo para a obra missionária. E no capítulo 13, Paulo então faz, o Lucas, o narrador de Atos, vai narrar sua primeira viagem missionária no capítulo 13. Chegando no capítulo 16 de Atos, Lucas vai narrar a segunda viagem missionária de Paulo. Aleluia. No capítulo 17, Paulo chega na região da Macedônia. Vou fazer uma introdução para nós entender o texto ao qual nós lemos. No capítulo 17, Paulo chega na região da Macedônia. O texto vai dizer que ele chega numa cidade por nome Tessalônica. Ele chega na cidade por nome Tessalônica. E nessa cidade ele começa a anunciar que Jesus é o Cristo prometido do Antigo Testamento. O texto vai dizer que ele entra na sinagoga e durante 21 dias, 3 sábados, ele fica na sinagoga anunciando as boas novas. O texto vai dizer que alguns dos judeus, os gregos, gentios, aceitaram a palavra. Mas muitos que estavam ali não aceitaram a palavra de Paulo. Ali então agora a igreja de Tessalônica é formada. Durante 21 dias que Paulo fica naquela cidade. Agora é necessário que Paulo venha sair da cidade. Por quê? Porque agora ali está tendo uma perseguição. E Paulo tem que sair daquela cidade. Mas a igreja de Tessalônica é formada. Aleluia.
Aquela igreja aprende princípios com Paulo. Agora Paulo sai. E se passa um tempo, agora Paulo vai escrever esta carta aos Tessalonicenses. E essa carta, irmãos, se fosse para colocar em uma ordem cronológica no Novo Testamento, ela seria a primeira. Porque dos 27 livros do Novo Testamento, essa carta foi a primeira a ser escrita no ano 51 depois de Cristo. Como os livros do Novo Testamento são mais por ordem aleatória, essa carta fica ocupando a 13ª posição. E Paulo tem, aleluia, um ensinamento muito profundo sobre a volta do Senhor, sobre o arrebatamento da igreja. Aleluia. Esta carta nós podemos dividir ela em 3 partes. A primeira parte é: Paulo elogia a igreja de Tessalônica por permanecer fiel na fé em meio às tribulações e perseguições. A segunda parte, podemos ver que Paulo, ele exorta aquela igreja acerca da santidade, para que os irmãos continuem vivendo uma vida em santidade. A terceira parte, ele consola a igreja, falando sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Irmãos, isso nosso coração tem que ansiar a volta do nosso Senhor. Nós temos que ter anseio pela volta dele. Aleluia. Porque essa é a esperança da igreja. Aleluia. E Paulo então escreve aquela carta. No capítulo de número 1, aleluia, Paulo, ele vai começar a falar, dizendo para aquela igreja, que eles estavam mesmo sendo perseguidos, eles continuavam fiel ao Senhor, não abandonava a fé, em meio às tribulações, uma igreja que ali estava passando por um momento difícil, mas não abandonava a fé. Paulo vai elogiar aquela igreja dizendo no versículo 4, no capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer: vejo que a vossa eleição é de Deus. Por que ele viu que a igreja era uma igreja eleita de Deus? Porque ela perseverava na fé. Paulo fala assim: a fé de vocês, ó igreja, é anunciada por toda a Macedônia. Não só pela Macedônia, mas por todos os lugares, a fé de vocês é manifesta. E uma coisa eu aprendo aqui, irmãos: nada pode nos parar. Aleluia. Mesmo em meio às dificuldades, esta igreja de Tessalônica é uma igreja que dá um exemplo para mim e para você, de perseverar na fé. Aleluia. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, continue firme no Senhor. Continue usando esta fé que o Senhor te deu. Eu não sei, talvez, qual é o teu sofrimento. Talvez o teu sofrimento seja o seu casamento. Talvez o teu sofrimento seja a vida espiritual, financeira, familiar. Não importa qual seja o sofrimento, mas tenha fé, permaneça firme na fé, assim como aquela igreja permaneceu. Porque este é o sinal da igreja eleita de Deus, é a perseverança na fé. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, ele vai falar sobre as armaduras espirituais que devemos ter. Aleluia. Quando ele fala sobre as armaduras, ele fala sobre o escudo da fé. O escudo da fé, aleluia, é o escudo que nos protege em meio às dificuldades. A fé, a tua fé tem que estar inabalável. Aleluia. Em Efésios 3, versículo 14, Paulo vai dizer que temos ousadia nele através da nossa fé. Se você está aqui é porque você tem a fé. Aleluia. Use a tua fé em meio às dificuldades. Ei, aquela igreja estava passando por uma luta, uma perseguição, um sofrimento, mas eles não desistiram. Eles não parou. Paulo fica tão alegre, elogia aquela igreja. Nada pode te parar. Nada pode te separar do amor.
de Cristo Jesus. Romanos 8, a partir do versículo 35, vai dizer: nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada pode separar. Nem a tribulação, nem a perseguição, nem a fome, nem a espada. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aprenda a ser fiel até a morte. Aquela igreja tinha irmãos que estavam morrendo, mas eles continuavam fiéis. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a última parte vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É até a morte, seja fiel, meu irmão. O versículo 11 vai dizer: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Isso é para a igreja que persevera. No capítulo 2, a partir do versículo 14, Paulo vai falar, dando um exemplo para aquela igreja de Jesus que sofreu perseguição pelos próprios seus. Jesus foi perseguido e foi morto pelos seus. E Paulo fala para aquela igreja: da mesma forma que Jesus sofreu, vocês estão sofrendo pelos vossos concidadãos. No capítulo 3, Paulo manda Timóteo, aleluia, manda Timóteo para ver como é que estava a igreja de Tessalônica. Quando Timóteo volta, no capítulo 3, anuncia as boas novas, que a igreja estava firme na fé, não parava, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas. Paulo fica tão alegre. Aí ele fala no versículo 8 do capítulo 3, dizendo: agora vivemos, se estais firme no Senhor. Só temos vida em Cristo. Tem muita gente que acha que só tem vida quando tem um carro novo, quando tem dinheiro na conta, quando tem uma casa nova. Mas nós só temos vida se estivermos em Cristo Jesus. Em Efésios 2, versículo 1 vai dizer que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e ofensas. Ele nos vivificou, dando vida para nós através do seu sacrifício. Em Atos capítulo 17, verso 28 vai dizer: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Você só está aqui por conta dele. É por ele, é por causa dele. Aleluia. Chega no capítulo 4, a qual nós lemos, vai falar do arrebatamento. A partir do versículo 13, Paulo vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Chega no versículo 17 e 16, ele vai falar do arrebatamento dos vivos. Mas antes que chegue no versículo 13, Paulo ele chama a atenção. Nos versículos anteriores, ele vai chamar a atenção. Para quê? Para a santificação. No versículo de número 7, ele vai dizer: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a sua santificação. O que Paulo está querendo dizer com isso? Antes dele falar do arrebatamento, ele está querendo dizer: para ter o arrebatamento é necessário que o crente tenha uma vida em santificação a Deus. É por isso que ele chama a atenção nos versículos anteriores sobre a santificação. Aleluia. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 16 vai dizer: porque ele é santo, porque está escrito: sede santo, porque ele é santo. O nosso Deus é santo e nos chama para se santificar. Em Isaías capítulo 6, mostra a santidade deste Deus. Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono, vi serafins voando sobre ele, e cada serafim tinha 6 asas, com 2 asas cobriu os pés, com 2 asas cobriu o rosto, e com as outras 2 asas voava sobre ele, clamando um para o outro, dizendo:
Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo e chama a igreja para santificar. Aleluia. 1 Pedro 1, verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Hebreus 12, 14 vai dizer: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando Paulo vai falar do arrebatamento, antes ele fala da santificação. Aleluia. O que é a pessoa ser santa? Se você pesquisar, a palavra santo significa ser separado. Deus te chamou para ser separado deste mundo, das coisas aí fora que só leva para a perdição. Não tem como você andar abraçado na igreja com Deus e lá fora com o mundo, não tem como. Ou um ou outro. Em 1 João 2, verso 15 vai dizer: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que permanece em Deus, ele permanece para sempre. Não seja iludido pelas coisas do mundo. Aleluia. Santifica a tua vida. Santifica a nossa vida tem que estar santificada para Ele. Aleluia. Em Tiago 4:4 vai dizer que não tem como a gente ser amigo do mundo, porque se somos amigos do mundo, nós constituímos inimigo de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, vai falar sobre os dois caminhos. Quem se santifica, ele anda aqui, ó, no caminho estreito. Tem um caminho estreito, tem um caminho largo. O caminho largo, o texto vai dizer que muitos vão por ele. O caminho estreito são poucos que vão por ele. Mas é o caminho que santifica e é o caminho que conduz a Deus. E poucos é que vai por este caminho. Mas quem anda por este caminho estreito, que é o caminho da santificação, aleluia. Sabe o que a Bíblia tem para você? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, vai dizer: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os que o amam, aqueles que se santificam, aleluia. Esse versículo é para estes que santificam. Às vezes santificar não é fácil, mas é necessário. Santificação, às vezes, é você renunciar àquilo que você gosta. O próprio Jesus ensina isso. Mateus 16, verso 24 vai dizer: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Santificar a Deus é você renunciar a você mesmo. É você renunciar às vezes o seu desejo, a tua vontade. Aleluia. Renunciar o teu próprio eu. Glória a Deus. Jesus fala isso. Alguns dias atrás Deus pediu algo para mim renunciar. Eu falei: Deus, mas na palavra, eu leio a palavra, mas isso não é pecado. Eu gosto de fazer isso. Mas Deus fala comigo dizendo: mas é necessário largar. Às vezes Deus vai pedir algo para você parar, que não está agradando Ele, e temos que obedecer a voz dEle. Aleluia. Viver uma vida em santificação. Não se iludir com as coisas do mundo. Ei, as coisas do mundo tudo passa. Mateus 24, 35 vai dizer: passarão o céu, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras deles não hão de passar. Tem muita gente que se apega com as coisas do mundo aqui e acha que a morada dele é sempre aqui. Mas temos que olhar pela palavra.
Paulo em Filipenses 3, versículo 20, ele vai dizer: mas a nossa cidade está no céu, da onde também esperamos nosso Salvador Jesus Cristo. Você está aqui só por passagem. Você não é dessa terra. Você está aqui só para cumprir uma missão. Então não se apegue nessas coisas do mundo que são passageiras. Chegando no versículo 13, observe no texto, o contexto desta carta. A igreja está sendo perseguida, os irmãos estão sendo mortos, aqueles que estão vivos estão preocupados, porque eles achavam que os que estavam morrendo não iriam ver a volta do Senhor. Aí Paulo, a partir do versículo 13, ele dá um ensinamento. Ele vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos levados, aleluia, aos céus, ao encontrar com ele nos ares, e ali estaremos com ele para todo sempre, aleluia. Aí o texto vai dizer: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nessa noite seja consolado pela palavra, aleluia. Ele vai voltar para buscar a igreja. Essa é a promessa que a igreja tem. Você irá subir, porque ele prometeu. Seja consolado pela palavra nessa noite. A palavra do versículo 17 é o arrebatamento. A palavra arrebatamento no grego é rapazo. O que significa esta palavra? Algo que é tomado rapidamente, algo que é levado, sequestrado. Esta palavra significa isso. Aleluia. A igreja será levada de forma extraordinária para os céus. Aleluia. Isso é a esperança que eu tenho. Essa é a esperança que você deve ter. Eu sei que as coisas talvez estão difíceis, mas tem uma esperança que ele vai voltar. Oh, glória a Deus, ele vai voltar. Em Atos capítulo 1, ele promete que ele vai vir. Atos capítulo 1, depois de 40 dias, um espaço de 40 dias, depois que Jesus ressuscita, ele fica no espaço de 40 dias aparecendo para o seu discípulo. O texto vai dizer que Jesus está dando instruções para o seu discípulo, dizendo: não vos apartai de Jerusalém, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia vai dizer que enquanto Jesus dava instruções para os seus discípulos, ele foi subir aos céus. Aí a Bíblia diz que os discípulos estão todos olhando ao Senhor subindo. A Bíblia diz que a nuvem oculta Jesus e ele sobe. Os discípulos estão tudo olhando. Aparecem 2 anjos e fala: varões galileus, este Jesus que vocês estão olhando subir, da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar, ele vai descer para buscar a igreja. Aleluia, ele vem, ele vai voltar. Essa é a esperança, minha alma se alegra. Você deve se alegrar por esta promessa. Ele vai voltar. Apocalipse capítulo 22, verso 20, vai dizer: certamente cedo venho, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Em aramaico, Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus.
Ele vai voltar. Quem tem esperança, levanta a tua mão para adorar Ele, para glorificar a Ele. Ele vai voltar, meu irmão. Você se alegra com isto? Esta é a promessa que temos. Quando Paulo escreve a Tito no capítulo 2, verso 13, ele vai dizer: aguardando a bem-aventurada esperança, a volta do Senhor Jesus. Esta é a esperança que a igreja deve ter, a volta dele. Ele vai voltar. Você está feliz por isto? Aleluia, glória a Deus. O segundo texto, irmãos, que vai falar sobre o arrebatamento, eu quero falar dele rapidinho, porque também ele é muito importante. 1 Coríntios 15, o contexto do capítulo 15 é a ressurreição. Havia muitos irmãos na igreja de Coríntios que não acreditavam na ressurreição. Paulo já exorta no versículo 19, dizendo: se pensamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí Paulo vai mostrar que tem ressurreição sim. A partir do versículo 51, Paulo vai dizer: e eis que eu vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, depois nós seremos transformados. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então cumpre-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O versículo 57 vai dizer: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 58, o último versículo, vai dizer: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes. Seja firmes e constantes. Seja firmes e constantes, sabendo que a tua obra no Senhor não é em vão. A igreja tem que ser firme e constante. Não parar em meio à caminhada. Tem muita gente que na hora que a luta chega, já quer parar. Quando o sofrimento vem, já quer parar. Faça igual Paulo. Em Filipenses 3,14 ele vai dizer: eu sigo para o alvo. Ei, o teu alvo é Cristo. Paulo está dizendo: o meu alvo é Cristo. Eu não paro, está difícil, mas eu não paro. Aleluia, eu sei a promessa que eu tenho. Aleluia, a igreja não pode parar. Siga em frente para o alvo que é Cristo. O arrebatamento vai acontecer, a volta do Senhor. E o Senhor vem buscar uma igreja santa, lavada no seu sangue, sangue puro carmesim. A igreja que será levada é a igreja santa. A palavra igreja, aleluia, no grego ela é eclesia, nos originais. O significado de eclesia tem alguns significados, mas um dos significados é chamados para fora. Chamados para fora da onde? Em ocasião do arrebatamento, a igreja será chamada para fora do mundo. A igreja será levada. Ah, mas se a morte vier, não importa, o texto vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro. A palavra tem que se cumprir. Os mortos terão esse privilégio, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e levados. Sabe quem é que vai te levar até os ares para encontrar o Senhor? Sabe quem é que vai te levar até os ares? É um que está com você. Sabe como que é o nome dele? Em João 14, versículo 17 vai dizer: o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem conhece,
mas nós os conhecemos porque Ele habita em nós. É o Espírito Santo, aleluia, que nos levará para encontrar o Senhor nos ares. Ele está cuidando de você, Ele está guardando você. Eu vou fazer uma analogia para você entender. Aleluia. Você já viu uma metamorfose de uma largata? Imagine que eu e você somos essa largata. Quando ela entra no estado de metamorfose, ela entra em um casulo. Ela fica guardado em um casulo. E este casulo guarda a largata por um período de tempo. Depois da metamorfose, a largata vira uma borboleta. E ela sai voando, voando. Essa largata é eu e você. Aleluia, este casulo é o Espírito Santo que nos guarda. E a ocasião do arrebatamento, nós sairemos como uma borboleta voando para os ares, para encontrar com o nosso mestre. Aleluia, você crê nisso? Você crê nisso? Na transformação deste corpo seu? Olhe para o seu corpo aí. Olhe, pode olhar para ele, pergunta para ele: você está preparado para a transformação? Está preparado para a transformação? Este corpo seu, cansado, abatido, será transformado. Paulo vai dizer em Filipenses 3, verso 21, que Ele transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Esse corpo seu será transformado em um corpo glorioso, para ser semelhante a Ele, aleluia. Essa é a esperança. Capítulo 5, até 9 horas, né? Até 9 horas. Capítulo 5, o último capítulo desta carta, o versículo de número 2, Paulo vai dizer que o dia do Senhor será como um ladrão. Aí o versículo de número 4 vai dizer: mas aquele dia, o dia do Senhor, não nos surpreenderá. Por quê? Ele vai explicar no versículo 5. Porque nós estamos na luz. Nós estamos aguardando por este dia. É por isso que não vai nos surpreender, porque estamos aguardando a volta dele. Aí Paulo vai dizer que irá ser surpresa esse dia para aqueles que estão em trevas. Aleluia. Em Mateus 5, verso 13, a partir do verso 13 vai falar que nós somos o sal, somos a luz deste mundo. Aleluia. Nós andamos na luz. Chegando os versículos finais desta carta, Paulo destaca um versículo, e eu amo este versículo, que é o versículo de número 17, aonde é um pequenininho versículo, mas é um versículo poderoso. Ele vai dizer: orai sem cessar. O que Paulo está falando? Nós que somos a igreja do arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Nós acreditamos na eminência, no arrebatamento eminente, a qualquer hora. Paulo está dizendo: fique em oração. O que é ter uma vida em oração? Oração sem cessar é: eu estou no meu trabalho, mas eu estou orando. Eu estou na minha casa lavando as louças, mas eu estou conectado com Deus em espírito. Eu estou na minha escola, mas a minha mente está ligada, falando com Ele. Em espírito eu estou orando. Aleluia, temos que ter uma vida em oração. A oração traz intimidade com Ele. Que possamos viver uma vida de oração. Aonde você estiver, fique ligado com Deus em oração na sua mente. Aleluia, porque o Espírito Santo habita em cada um de nós. Glória a Deus. E para concluir esta mensagem, que os irmãos permaneçam firmes, como esta igreja de Tessalônica permaneceu. Não teve luta, não teve tribulação, não teve perseguição que tirou eles do propósito. Eles permaneceram firmes no propósito. Que cada um de nós possamos permanecer firme neste propósito, porque Ele vai voltar. Aleluia, creia nisso. Ele vai voltar e vai levar uma igreja lavada, santificada em seu sangue. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aqui eu quero agradecer, já deu o horário, quero agradecer por essa rica oportunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe.